Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em benefício de um aprendizado a mais, de um esclarecimento a mais da nossa doutrina espírita, e que vós possa estar do nosso lado, nos auxiliando, nos enviando as tuas bênçãos, sua luz divina sobre nós, que nós possamos receber e sentir melhor do que nós já estávamos. E que as bênçãos sejam derramadas também sobre os nossos familiares. E eu entrego em nome de Jesus, que assim seja. Boa noite, meus amigos. Estava com saudade de vocês. Agradeço o carinho de todos. Aí eu assisti desde o início, começaram a gravar a reunião da semana passada, então eu sei de tudo que aconteceu. E fiquei muito feliz com a participação do grupo. Então a gente espera que hoje continue assim, com todo mundo muito à vontade, participando, porque esse é o nosso objetivo mesmo. Quanto mais as pessoas participarem, e quanto mais a gente poder esclarecer as dúvidas, esse é o objetivo. Porque a gente vai sair daqui sabendo o que é o Espiritismo. Essa que é a intenção ao estudar esse livro. Então, eu agradeço por tudo, assim, a maneira como foi feita o estudo, o empenho, o interesse. Isso, para nós, assim, atualmente para o centro, é motivo de muita alegria. Eu tenho certeza que essa alegria também é dos mentores do Grupo Espírita Luz e Amor. Porque como que é bom a gente ter o conhecimento da beleza que é essa doutrina maravilhosa esclarece e consola e orienta. Então vamos lá, Dudu. Vamos à leitura. Vamos lá, então. Continuando o item, a gente está tratando dos médiuns interesseiros. É perfeitamente compreensível que os médiuns de profissão sejam excessivamente raros, pelo menos em França. Eles são desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde, para eles, o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência de médiuns desinteressados, que se encontram por toda parte. Para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc., a fim de contentar a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritos, atrair os que ainda creem nessas tolices. Só um minutinho, viu, Dudu? Infelizmente, viu, gente, nos dias de hoje, nós encontramos médiuns interesseiros no Brasil. Então, tem uns 2, 3 meses que eu recebi um e-mail de um companheiro espírita relatando o médium que estava fazendo palestra aí em várias cidades do país, com uma mediunidade fortíssima, mas foram descobrir que ele tinha uma equipe, então ia alguém da cidade no centro espírita, fazia contato, pegava o nome de algumas pessoas ali, e eles viam o histórico dessa pessoa na internet, Facebook, etc. Hoje tem alguns sites que você consegue pegar o número do RG, do CPF. Então, assim, tudo que ele falava era com base nessa pesquisa que eles faziam e chamavam pessoas que eles sabiam que estariam presentes no dia, e eles então puxavam a história dessas pessoas. Então, na verdade, é gente que estava abusando da boa-fé das pessoas. Então, infelizmente, no século XXI, nós ainda encontramos médiuns interesseiros. Infelizmente.
lá. Se eles unicamente a se prejudicassem, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade. E disso se aproveitam os mal intencionados, para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Já vedes, pois, Senhor, que se a exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio. Uma próxima Tá questão. tranquilo, né, gente? Acho que não tem nada para... Oi, Posso perguntar uma coisa? à vontade. Boa noite a todos. Eu cheguei em cima da hora, me perdoe. Ali em cima, Kardec fala a respeito das províncias onde isso acontecia. A gente deve entender que já na época de Kardec, com toda aquela movimentação dos espíritos, aconteceu de haver pessoas que já estavam fazendo isso? Sim, exato. Tá. São charlatães. Porque o que acontece? Quando foi publicado o Livro dos Espíritos, 57, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, na França, principalmente, né? Não só na França, mas mais na França, o assunto passou a ser o quê? Muito explorado. Que é essa coisa do quê? Da comunicação dos espíritos, de unidade, né? E foram surgindo muitos charlatões. E tem registros, inclusive, de pessoas, como ele conta aí, que usava borra de café, não sei do que, ilusionismo, e tinha até, tem um cara, Rodini, eu acho que é esse mesmo o nome dele, Rodini, uma coisa assim. Esse queria saber informações da mãe dele, né? E foi atrás. Só que ele percebeu que era um charlatão. Então esse cara ficou a vida dele desmascarando charlatães, porque ele falava que não existia espiritismo. Então, infelizmente, tinha sim aqueles que chamados médios interesseiros. Então, isso não aparece aí, que Kardec pensando, se acontecer. Não, acontecia. Tinha. Estava acontecendo. Sim. E os adversários do espiritismo utilizavam desses exemplos para justamente criticar e desqualificar o espiritismo, né? Por conta desses médiuns interesseiros, infelizmente. Entendi. Obrigada, Tofé. Nada. Eu achei interessante, uma coisa que me chamou a atenção, a gente está falando os falsos médiuns, né, que eles serviam de cartas, borra de café, isso eu já tinha ouvido falar. Mas eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de clara de ovo. Essa para mim foi uma novidade. Uma novidade. Né? Mas enfim, vamos lá. Visitante, tudo isso é muito lógico, concordo, mas os médiuns desinteressados não se acham ao dispor de qualquer e sentimos-nos constrangidos de incomodá-los. Escrúpulos que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, convencido de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médiuns públicos. Agora, antes do comentário de Kardec, é importante a gente também dizer o seguinte: na Europa, o espiritismo ele tem um contexto diferente do Brasil. Então, aqui no Brasil, o espiritismo para nós ele é uma religião. Então, nós brasileiros, nós temos uma visão muito religiosa da doutrina espírita. E na Europa, ele é mais o quê? Uma filosofia, uma ciência, né? Isso faz o quê? Isso
gera uma mudança muito grande. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, o magnetismo, quem praticava na época, hoje nós sabemos que o nome não é magnetismo, o nome correto, que é fluidoterapia. Então, aqueles que praticavam e promoviam até curas através do magnetismo, né, ou da fluidoterapia, tinham muitos médicos que cobravam, né, no trabalho do magnetismo. Só que qual que é a crença do magnetismo? É a pessoa que está doando do seu fluido, né, então ele põe as mãos, por exemplo, né, e depois de um período, um mês, 2 meses, muitos pacientes eram curados, né? Allan Kardec, por mais de 30 anos, ele estudou o chamado magnetismo, né? Só que qual que era a crença? Como eu que estou doando, eu fico 1 hora aplicando passe numa pessoa, ou 45 minutos, como eu estou doando do meu fluido, então eu vou cobrar. Então era muito comum esses tratamentos de cura através do passe, porque hoje nós falamos assim, nós espíritas, né? Mas na época não era chamado de passe, era de magnetismo animal. Então era muito comum cobrar, né? Por isso que nesse diálogo está mostrando o quê? Olha o que o visitante está falando para Kardec. Olha, para eu não tomar o tempo da pessoa, mas eu prefiro pagar. Isso é da cultura europeia, isso é da cultura francesa, não é da nossa cultura. Então, para nós, quando a gente lê uma pergunta dessa, o cara fala, eu prefiro pagar do que roubar o tempo do outro, que faz o trabalho voluntário. Isso para nós soa muito estranho. Por quê? Porque na nossa cultura, isso está o quê? No centro espírita, que é uma coisa, é um centro, é uma religião, e, portanto, tudo que você faz lá no seio religioso, você não cobra. Né? Então, nós temos essa visão, né, que é uma coisa, é um ato de amor, caridade, ou qualquer outro sinônimo. Para nós é assim. Mas na Europa, não. Então, era muito comum a pessoa cobrar. Né? Até mesmo o médium. Agora, esses que cobravam não estudavam doutrina espírita como deveria. Porque aquele que estudava doutrina espírita aprendia com a própria doutrina que aquilo que você ganha de graça, né, você tem que doar de graça. Você não pode cobrar. Que, na verdade, não é uma coisa da pessoa. Né? É Deus que está emprestando para nós essa disposição, essa predisposição orgânica, que é a mediunidade. Né? Então, da mesma forma que Deus dá para o médium, né, ou empresta para ele essa predisposição orgânica, ele pode tirar a qualquer momento. É o que nós já comentamos em reuniões passadas e já aconteceu, né? Acontecia. Então, voltando para a pergunta, ele está falando assim, olha, Kardec, me parece que para nós é mais fácil, ou é preferível, a gente estar pagando para alguém, para a gente não roubar o tempo da pessoa. Então, nós queríamos o quê? Que houvessem médiums públicos. E os médiums que existem nos dias de hoje, no Brasil, são públicos. Se tiver algum médium no Brasil cobrando, esse não é médium espírita. Né? Porque médium espírita não pode cobrar. Né? A gente até pode ir numa sessão de pintura mediúnica, tá pintando quadros, mas você não paga para entrar. Não é? Agora, se você quiser adquirir um quadro, aí, bem, porque tem o material que a pessoa usou, e normalmente esse dinheiro fica para a instituição que está promovendo o evento, para suas atividades. Né? Então, eu não vejo nenhum conflito de interesse ético aí, né, nesse sentido. Agora, cobrar ingresso para assistir uma sessão de pintura mediúnica, para alguém ganhar dinheiro com isso, não, aí já é outra coisa. Aí já é espírita interesseiro. Ok? Ô, Adolfo, Vontade. só uma colocação. A gente assistiu um filme, o Zé Eduardo que vai falar o nome dele aí, né, Zé? Que eram 2 cientistas, né? Fala o nome aí do filme, Zé.
Radioatividade. Ah, assisti também. Gente, que assisti legal. também. Então, o Adolfo foi falando aí, né? E realmente, como que era o olhar dos cientistas, né? É, Ele era um cientista e ele começou a ir nas reuniões. Dos Era cientistas na França na época de Kardec, né? exato, Então, exato. nossa, a hora que a gente viu, vale a pena assistir, é um filme lindo, né? Vale a pena. E assim, foi muito gostoso, né? Ver eles indo numa reunião mediúnica, né? Sim, E ver assim, porque como o filme não tem nada de religião, né? Então, assim, ver o olhar do que era realmente como as pessoas enxergavam, né? Inclusive os cientistas participando lá, né? E ela depois, no momento que ela precisa também, assim, né? Que aí ela busca. Mas foi muito interessante, né? A gente teve visualizou um pouquinho do que era o que o Kardec estava vivendo, né, ali, né? uhum, Ô, Flávia, eu fiquei na dúvida por conta dele ter recebido o Nobel em 1903, sabe? Então foi Aí eu, depois, né? aí eu fiquei na é dúvida depois. dos acontecimentos. Inclusive, eu até perguntar, naquela fotografia, lembra? Que eles, depois que descobriram a radioatividade, eles põem a placa na testa do médium para ele imprimir uma foto, lembra disso? Aham, lembro. Sim, se não me engano, seria de Beethoven, alguma coisa assim, né? Isso. Aí, Parece que já que sim. vocês entraram no assunto, isso aconteceu Ó, tá mesmo? dando spoiler que tem gente que não viu o filme ainda, hein? Deve ter acontecido mesmo, né? Não, A eu Isabela está fiquei na perguntando se é a dúvida. história da. É Da rádio. ela é da mulher Não, que descobriu a radioatividade, né? da Marie Curie, Curie. Ele foi Marie Curie, né? Eu acho que é Curie. E o, Marie e o Curie, sei lá. Pierre Curie. Ah. Ô, não conta o filme não, que eu vou assistir. Não, eu Netflix. assisti também. Netflix, lindo. tá lá no Netflix. Então vamos ler a resposta aqui, Adolfo. Senão daqui a pouco a gente vai dar spoiler do filme. Então, ó, Mas gente, assistam para quem não assistiu. Muito bom, vale a pena. o livro pode dar spoiler, não tem problema não, mas do filme não. Nós estamos aqui para dar spoiler do livro. Vamos lá. Vamos lá. Allan Kardec. Se os médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias precisas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais não destrói os de muito mais gravidade que vos citei. Buscá-los iam antes como divertimento, para ouvir a buena dicha, do que como meio de instrução. Aquele que, seriamente, deseja convencer-se encontra os meios, mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que se ficará convencido. Tá claro, né, gente? Sim. Tá claro, né? Então vamos lá. Prova a experiência que, por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção e talvez sem vontade alguma de prosseguir num estudo em que nada se viu de sério. Olha, gente, essa frase é tão importante porque eu vou atualizar ela para os dias de hoje, tá? Kardec está utilizando no contexto lá da codificação sobre os médiuns interesseiros. Agora eu não vou falar de médium, não, eu vou falar de orador, né? Tem orador espírita que às vezes recebe de um espírito, orador não, médium também, que recebe uma mensagem mediúnica, um livro, né? Ó, quero contar uma história. É o que ele faz? Ele vai lá e já publica o livro. Só que tem espírito, como o próprio Kardec nos ensina, de tudo quanto é tipo. Não é? Então, às vezes, o espírito está trazendo a visão dele, mas é um espírito da terceira ordem. A visão que esse espírito tem, nem sempre é a opinião que a gente aprende na doutrina. Porque é um espírito que não
Porque os espíritos superiores, eles sabem mais do que os espíritos imperfeitos, não é? Então, se é um livro que quem está trazendo as informações é o espírito imperfeito, ali vai conter, assim, alguns erros doutrinários. E não é maldade do espírito, ele quer contar a história dele, não é? Só que o médium está, assim, tão fascinado com a ideia de publicar o livro, que ele não submete para apreciação de alguém que tenha mais experiência que ele, mais conhecimento que ele, né? Então vai lá e publica o livro. O que nós, leitores, fazemos? A gente já lê aceitando. Então, tudo aquilo que a gente vê em romance, por exemplo, a gente já aceita. Então, é assim, que está escrito em tal livro, que eu li em tal livro. Porque é uma informação dada pelos espíritos. Então, olha, gente, a falta do espírito científico. E a gente não pode ser assim. Não é porque é um espírito que está trazendo tal informação, que o livro foi publicado, que aquilo ali é uma verdade em sintonia com o trabalho de Kardec. Não é. E não estou dizendo que é maldade do espírito que está trazendo a informação. Não é, não. Tem casos que o espírito está contando a história dele, do jeito que ele vê. Não é? Só que como ele não tem o conhecimento que tem o espírito superior, ele passa do jeito dele. E, infelizmente, às vezes o médium fica tão fascinado com a ideia de lançar um livro que vai lá e publica. Então, gente, o que Kardec está falando aqui? Cadê? Você tirou, né, Zé? No parágrafo? Cadê? A prova, a experiência, é esse, né? É esse parágrafo que você leu, não foi? Que através dessas sessões, aqui está falando da reunião mediúnica, né? Que não é séria. Desfavoráveis se sai menos disposto à convicção. Quer dizer, quem lê um livro desses, que tem, por exemplo, conceitos da física, ou conceitos da história, e conceitos ultrapassados, se é um historiador que vai ler um romance e tem erro ali teórico, né, do campo da história, quer dizer, vai ser pior. Aí que a pessoa vai falar mal do livro. Se for um físico, estiver falando, por exemplo, de física quântica, e segundo os físicos espíritas que eu conheço, física quântica não tem nada a ver com o espiritismo, porque física está relacionada com os minerais, né? E quando a gente fala de espíritos, nós estamos falando do quê? Estamos falando de homens, né? Nós não estamos falando de minerais. Então, não tem como associar, né? Mas tem orador que lança livro de física quântica. Aí eu escuto pessoas falando em física quântica. Eu não sei o que é isso, eu nunca estudei. Então, eu não fico à vontade para falar disso, de algo que eu não domino. Mas eu pergunto para o físico espírita, que são pessoas que eu respeito, tenho conhecimento. Aí o que o físico espírita fala? Não, Adolfo, um monte de bobagem que esse autor escreveu. Então ele está prestando um grande serviço para a doutrina? Não. Porque quem lê esses livros, pessoa que tem assim, conhecimento, que leu, que estudou, que percebe os erros, né, do ponto de vista científico, a pessoa vai falar, essa doutrina não é séria. O espiritismo não é sério. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque em nome da divulgação do espiritismo, às vezes a gente acaba até indicando livros que a gente não deveria. Porque são histórias muito bonitas, muito interessantes, mas nem sempre traduzem o conteúdo. Aí tinha que ter uma nota de rodapé, tinha que ter algum esclarecimento, de acordo com a doutrina espírita, no livro tal, de Allan Kardec e tal. Aí tudo bem, você pode publicar o livro, A Visão do Espírito, mas você tem que pontuar ali, mas a doutrina diz que é tal coisa. Porque o romance é romance, mas a gente não pode pegar todo livro que a gente lê, só porque é do espírito, ou do espírita, a gente não pode ler assim, amém, amém. Não é Bíblia. Livro de espírito não é Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque o católico evangélico
A Bíblia, para eles, é o principal livro sagrado que fala de Deus, né? Portanto, você não tem que discutir aquilo ali. E livro espírita não, gente. Se os livros de Allan Kardec a gente pode discutir, pode questionar, você imagina os outros, não é? Então, eu estou trazendo para os dias de hoje, porque na época de Kardec, ele está fazendo aqui um debate sobre sessão aonde o médium que cobrava. E tinha sessão que era médium espírita que cobrava. E tinha também charlatanismo. Mas aquele que cobra, sendo charlatão ou não, ele está errado. Né? Então, é isso que Kardec está falando nesse parágrafo. Essa pessoa está prestando um desserviço ao espiritismo. Né? Aí eu trago para os dias de hoje. Da mesma forma, é livro que é lançado, ou então palestra, a pessoa que vai fazer uma palestra e fica falando de conceitos da física ou da história. Da história tem, gente. Então, na obra de Kardec, no Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá Kardec falando dos índios ou dos africanos como selvagens. Aí tem um orador que pega o Evangelho, está escrito no Evangelho, selvagens. Mas a pessoa não sabe, ela prepara uma palestra e fala assim, porque os selvagens. Mas a pessoa está fazendo uma palestra, está se referindo aos africanos, ou aos índios como selvagens. Gente, isso para a ciência, esse termo, está ultrapassado. Não se usa mais esse termo. Então os índios não são selvagens. Não. Nem aquelas comunidades africanas que viviam isoladas, né? Comunidades tribais, também não. Então, eles são o quê? Comunidades primitivas. Então, o que precisa aparecer lá? Até no Evangelho. Tem que ter uma nota, né? Agora, não do tradutor falando assim, hoje em dia não se usa mais esse termo, é que o livro foi escrito no século XIX, quando acreditava-se, né? Então, para o século XIX, chamar índio ou comunidade tribal africana de selvagem, ok. Por quê? A ciência da época pensava assim. Hoje em dia não se pensa mais. Então, não é porque está escrito na obra básica o termo selvagem que eu vou reproduzir. Por quê? Porque se for um historiador ou um sociólogo assistir a sua palestra, ele vai falar, isso aqui não é coisa séria. Nós estamos no século XXI e esse pessoal está lá no século XIX. Né? Isso não pode ser... Como é que isso pode ser uma ciência se eles estão tratando o índio como se fosse selvagem? É errado esse termo. Ora, gente, o que Allan Kardec fala? Que quando a ciência disser algo diferente do que a gente aprende com o espiritismo, a gente deve ficar com a ciência. Então, esses termos que já ficaram para trás por conta do avanço da ciência, a gente tem que acompanhar a ciência. Então, por exemplo, o magnetismo animal. Na época de Kardec, já não era correto usar esse termo. Só que estava na moda, e todo mundo falava, na época de Kardec, magnetismo animal. Só que isso não tá na moda mais nos dias de hoje. Então, para que eu vou usar um termo que eu sei que é errado? Mas aonde que eu sei que isso está errado? Você pega o magnetismo, vou pedir para o Dudu fazer isso para nós agora. O Dudu é rápido. Ele vai lá no Kardecpedia, né? Ele vai escrever assim, magnetismo animal. Aí ele vai publicar para nós o que é magnetismo animal. Aí a gente vai até ler. Pesquisa para nós agora, Dudu, por favor. A Kardecpedia. Já achou? Magnetismo animal. Isso, é nesse livro mesmo. Aí, lê para nós, Dudu, por favor. É pequenininho. Magnetismo animal. Isso. Deve ser do grego, né? Magnes, ímã. Assim chamado por analogia como magnetismo mineral. Demonstrou a experiência que não existe tal analogia ou que é apenas aparente. Assim, a denominação não é exata, como, porém, foi consagrada pelo emprego universal, e como, por outro lado, o epíteto que é adicionado não permite equívocos. Haveria mais inconveniente do que utilidade em substituir a expressão. Algumas pessoas a substituem por mesmerismo, mas até agora a tentativa não prevaleceu. O magnetismo animal pode assim ser definido: ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético.
Isso. Sobe só um pouquinho, fazendo favor, a barra de rolagem, para a gente ver o nome do livro. Vocabulário espírita. Não, esse não é o nome do livro, não, mas em cima um pouquinho. Olha lá, o livro é Instruções Perdão. Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse é o nome do livro. Tem um capítulo desse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, esse livro é de Allan Kardec. Tem um capítulo que se chama Vocabulário Espírita. Aí no comecinho, lê de novo só o comecinho, viu, Dudu? Do conceito. Ah, você tirou, né, de lá, né? Não, já voltou aqui, ó. Lê só no comecinho, por favor. Aqui no magnetismo animal, do grego magnes, ímã, assim chamado por analogia como magnetismo mineral. Mais um pouquinho, isso. Demonstrou a experiência que não existe tal analogia ou que é apenas aparente. Tá vendo, gente? Ó, não tem. E mais, continua mais um pouquinho. Assim, a denominação não é exata. Ponto, parou. Ora, gente, é Allan Kardec falando. Só que depois ele continua explicando que, como estava em voga na época, então ele achou que se ele utilizasse esse nome, todo mundo ia entender o que ele estava falando. Mas já no século XIX, a ciência não aceitava esse termo, magnetismo animal. Só que nos livros de Kardec, a gente vai encontrar o magnetismo animal. Ora, mas se o próprio Kardec, no século XIX, está falando que esse termo não é correto, por que no século XXI eu vou continuar usando esse termo? Então, toda vez que eu vejo em qualquer livro de Kardec, ele fala em magnetismo animal, eu sei que ele está falando em fluidoterapia. Porque ele não usa o termo magnetismo animal, mas ele usa o termo o quê? Fluido, ou fluidos, no plural. Porque é transmissão de fluido. É um indivíduo transmitindo fluido para o outro. Então, o que é o passe? Transmissão de fluidos. E Kardec, ele fala, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, os fluidos, lá ele fala assim, ó, existem 3 tipos de fluidoterapia, ou 3 tipos de passe, né? Ou, só que lá no livro de Kardec, ele usa o termo magnetismo animal, tá? Porque ele já explicou lá por quê. Existem 3 tipos, que é o chamado magnetismo animal, ou magnetismo humano, que é uma pessoa transmitindo do seu fluido para o outro. Ele é que fala que isso existe. Então tá errado. Né? Também tem um, que é um espírito, ou vários espíritos, transmitindo fluidos diretamente para o encarnado, que é o chamado magnetismo animal, ou fluidoterapia animal. Estão atualizando, fluidoterapia espiritual. Quando é um espírito ou espíritos transmitindo diretamente. E tem um terceiro, que é chamado de fluidoterapia mista, que é o passe espírita, ou simplesmente passe, que é o quê? O médium passista, aí o termo é esse mesmo, médium passista. Ah, mas eu não sou médium, mas eu aplico o passe. Bom, eu vou explicar por que você é médium. Por que você é médium? Porque na hora que você está aplicando o passe, você faz uma prece, você mentaliza Jesus, você mentaliza o bem, você está transmitindo do seu fluido, que é animalizado, e os espíritos, nesse instante, como você está fazendo uma prece, eles vêm e adicionam fluidos espirituais no seu fluido. Então, a pessoa que está tomando passe, ela vai receber fluido animalizado, que é do médium, que é encarnado, e fluido dos espíritos. Então, nesse caso, a pessoa que está aplicando passe, ela está sendo o quê? Ela está fazendo um intermédio entre o fluido dos espíritos para o quê? O enfermo, ou aquela pessoa que está tomando passe. Então, quem aplica passe, gente, é médium passista. E nesse caso, está sendo intermediário de transmissão fluídica. Né? É médium sem o saber. Entendeu? Porque não é comunicação. Então, não é comunicação, é o que então? É transmissão de fluidos. Então, o termo é correto, é médium passista. Olha o que nós estamos falando aqui. Bom, tudo bem? Entenderam? Fala, Lucélia. No fim, quanto às informações mediúnicas, né? Algumas vezes eu ouvi o argumento que nós, depois que desencarnamos,
a gente tem uma visão muito maior do que a gente tem enquanto encarnado. Mas eu argumento o seguinte, né? Quando eu desencarnar, eu vou ter uma visão melhor, mas eu vou continuar sendo a Lucélia. Sim, Meu conhecimento vai ser aquele que eu venho adquirindo até agora, sim. certo? Então, lá no plano espiritual, eu não passe de mágica, ter acesso a informações que eu não tenho agora. Não, isso vai sendo medida que vou evoluindo, não é? E o espírito, para dar uma informação precisa, tem que ser um espírito perfeito, não é? Porque o espírito ainda em evolução, ele vai tendo ainda a visão do plano espiritual, dos fatos, de acordo com a evolução dele até aquele momento. Não é isso? Célia, Então, eu vou como concordar em partes. funciona? Então, como funciona? Me explica. Bom, alguém quer responder a pergunta? Que às vezes o grupo não participa, porque eu que não deixo, né? Faz a pergunta, eu já vou respondendo, né? Alguém quer responder a pergunta? Eu acho que quando a gente desencarna, a gente, como você não tem mais a limitação do corpo, então só isso já aumenta a capacidade da gente enxergar melhor, não é? Então, assim, independente da gente já ter evoluído para poder enxergar, só da gente não ter o corpo, a gente já tem uma visão, né, maior, não é isso? Eu acho que é isso. E, por exemplo, igual ela falou de dar uma informação precisa, né? Às vezes o espírito ainda não evoluiu tanto, mas ele já tem um conhecimento maior, né? Não que ele evoluiu, mas ele já conhece alguma coisa, então às vezes ele dá essa informação mais precisa também. Não sei se está certo, né? Não, tá certo. É, e o que eu compreendi também da fala da Lucélia, e concordo com ela, foi que assim, não é pelo fato que a gente desencarnou que do nada eu vou começar a ter conhecimentos que eu nunca me preparei, nunca estudei, nunca me dediquei para adquirir aquele conhecimento. Não é o fato do desencarne que vai fazer. A gente pode ter, eu acho que aumentar a visão na questão de percepção, né, do mundo, né? Mas em termos de conhecimento, eu vou para lá com o mesmo conhecimento que eu adquiri igual ela disse, né, até hoje, até agora, até nesse momento. Não é o fato de eu ter desencarnado que eu do nada não sei nada e de repente sei tudo, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Bom, você está prestes a encarnar. Você está no plano espiritual, né? Seus pais já foram escolhidos, eles já aceitaram a missão de ser seus pais, né? Já foi tudo programado, então já está até combinado que tal dia, que é o dia que a mãe vai estar ovulando, né? E você vai para pegar lá o espermatozoide e vai se unir ao casal, né? Naquele instante lá. Mas isso ainda não aconteceu, quer dizer, ainda não houve a concepção. Mas está próximo de você se unir ao feto. A visão que você tem no mundo espiritual, você já escolheu o que você quer passar, como é que você quer viver. É uma, não é? Não é a visão? Bom, aí você nasce, você não lembra mais como é que se fala, você tem que aprender a falar, não aprende mais a controlar as necessidades básicas, como o número 1, número 2, você vai aprender a controlar, né? Por isso que começa usando fralda, depois não precisa mais. Então a gente começa a aprender tudo de novo. Nesse sentido, quando a gente nasce, cresce, chega à fase adulta, tudo que eu sabia antes de encarnar, eu sei encarnado? Hoje, na fase adulta? Estou fazendo uma pergunta. Você tem intuição, mas às vezes você não vê claramente, né?
A gente tem muita intuição de tudo que a gente programou. Igual a gente estava falando aqui dos médicos agora, aqui na pandemia, né? Que com certeza nós também pedimos muito para estar aqui nesse momento. Então a gente tem intuição disso, mas assim, ver com clareza, a clareza que quando você está sem o corpo material, é igual você falou, né? A clareza da programação, daquilo que você combinou, né? É tudo muito claro. Agora, quando você vem aqui, quando você reencarna, aí você não tem esse olhar tão claro, né? Por isso, quando desencarna, você vai ver com muito mais... a amplidão vai ser muito maior, né? Amplitude, né? Todo mundo concorda com a Ana Flávia falou? Dolfinho, no caso, o que eu vou trazer vai ser como diz, as qualidades morais que eu evoluí até hoje enquanto, não nesse processo de evolução, certo? E o conhecimento que eu adquiro, nessa evolução, eu vou me comportar de acordo. Mas se eu estou evoluindo, esse processo continua a partir do momento que parou na minha última encarnação. E o que eu posso perceber a mais no plano espiritual, eu não vou lembrar. Eu posso até, como diz a Flávia, intuir. Mas quando eu volto no plano espiritual, eu vou ter uma visão mais ampla, mas de acordo com a minha evolução. Não é isso mesmo? Sim. E Deli? Oi, eu sempre lembro o doutor Calvo, não sei se todo mundo conhece, ele dizia assim, o seu espírito vai conseguir transmitir tudo aquilo que o seu cérebro, o seu físico permitir. Então, nem sempre é possível ao espírito reencarnante passar para o corpo tudo aquilo que ele já sabe. Então, não quer dizer que ele programou, que ele veio, que ele vai pôr tudo que ele já conheceu, né? Porque, às vezes, ele vem com certas limitações físicas já programadas. Ao partir também, às vezes, esse espírito, a gente vai, como a Lucélia falou, a gente vai ter uma visão mais ampla. Vai porque o físico, ele atrapalha bastante. E muitos conhecimentos que nós já tivemos em outras encarnações vão surgindo com o passar do tempo também, a gente vai retomando. Por exemplo, se eu fui médico numa outra encarnação, se eu fui um feiticeiro, lidava com ervas, então esses conhecimentos vão vindo aos poucos, né? Agora, eu queria só fazer uma brincadeirinha com a Lucélia, dizer que a visão dela vai ser mais ampla, sim, talvez ela nem tenha que usar óculos do lado de lá. Que Oi, bom! Que bom! Gente, acho que a Ana Flávia e Deli já responderam, mas a Isabela tá estava com a mão levantada. Isabela, fala sim, fala sim. Não, gente, vocês já falaram tudo que eu ia falar. Eu ia falar Não, o que a Ideli falou, né? Bom, assim, eu não sou estudiosa igual vocês, então eu posso estar falando alguma coisa errada. Mas eu acho que a gente vai lembrando conforme for frutuoso para a nossa encarnação e o nosso aprendizado. Tanto que a gente vê, por exemplo, casos, às vezes, de criança, 2 anos, que às vezes consegue falar não sei quantas línguas, ou toca maravilhosamente bem um piano. São coisas que já vêm com a gente, porque a nossa alma, por exemplo, ela já tem uma idade. Eu estou encarnada com, hoje, por exemplo, 27 anos, mas eu não tenho 27 anos, meu espírito não tem 27 anos. Então, tudo que eu aprendi para trás, ele não é apagado da minha memória. Só que para essa encarnação, por exemplo, eu tenho algumas lembranças não intensivas, mas alguma coisa que me direciona qual caminho eu devo ir. Posso estar errado também, mas eu acredito que seja assim, por tudo que eu já estudei até agora. Muito bem, muito bem. Vitor Hugo,
Na verdade, não tem nada para comentar não, Adolfinho. Só enviei aí diversas referências sobre o que vocês falaram, tanto da primeira fala sua, referente ao entusiasmo e como este atrapalha, né, no momento da publicação, e que os espíritas exaltados, segundo Kardec, são mais prejudiciais, mais nocivos à causa do espiritismo do que úteis. Então, mais atrapalham do que ajudam. Então, é a necessidade do cuidado, da prudência, que é uma virtude imprescindível, com certeza. E também coloquei aí sobre o que vocês estão falando, referente a, uma vez, né, voltando ao mundo dos espíritos, aquele espírito, por mais inferior que seja, ele tem a percepção mais aguçada, porque a matéria não obscurece mais, né, a sua percepção espiritual. Então, isso é um fenômeno natural, né, do desencarne. Enfim, aí tá falando tudo isso, e esse é o princípio básico para entender o espiritismo, é exatamente entender que os espíritos não são superiores aos homens, mas que os homens também são espíritos, que os espíritos podem tanto saber mais como menos do que os homens. Esse é o princípio básico para começar no espiritismo, porque quem não entende isso já está partindo do lugar errado, não está entendendo o princípio. Então, quando a pessoa lê um espírito falando, ou vê a comunicação de um médium, um espírito falando alguma coisa, a pessoa fica deslumbrada. E como diz o próprio Kardec, o entusiasmo, ele não reflete, a pessoa não reflete o ensinamento que surge, mas ela se deslumbra. Então, isso atrapalha o raciocínio, a frieza de percepção dela, de julgamento daquele conteúdo, a criticidade que ela possui. Então, por isso é mais nocivo esse entusiasmo do que útil. Então, é muito interessante, e a necessidade de entender isso. Para se entender a doutrina espírita, é necessário saber que os espíritos não são superiores aos homens, como se pensou durante séculos, né? A humanidade, quem acreditava, pensava que os espíritos eram superiores, ou que sabiam mais do que os homens, quando não necessariamente, né? Só um apontamento referente à fala da Lucélia, que ela falou alguma coisa, agora eu não vou lembrar o certo, porque já faz alguns minutos que ela falou, sobre que somente os espíritos perfeitos, eles fariam colocações adequadas. Foi algo nesse sentido. Mas, na verdade, não, né? Inclusive, nós, inferiores, fazemos também colocações adequadas, inclusive as que nós colocamos aqui sobre esses ensinamentos, e toda a obra espírita não foi feita somente por espíritos puros, mas também espíritos bons e inferiores que construíram aquilo. O importante é bem conhecer, não necessariamente está ligado ao grau de desenvolvimento do espírito, e, enfim, é isso. E também a Lucélia falou que eu tenho memória fotográfica, mas não é, Lucélia, é o Kardecpedia, e fica a recomendação para quem quiser, é só jogar lá que vocês acham tudo, gente. Não é mérito meu, não. É a internet que facilita a nossa vida. Mas você tem memória fotográfica sim, viu, Vitor Hugo? É da fotografia do pensamento, aí todo mundo tem. É a intuição. Bom, gente, é o seguinte, fantástico, não vejo nenhuma necessidade de acrescentar nada, né? A Lucélia tem razão quando ela diz, quando eu desencarnar, eu vou continuarei sendo eu mesmo, eu não vou mudar da água para o vinho, está correto, né? Mas também está correto essa fala da Ana Flávia, que depois a Ideli corroborou, a Isabelle, o Vitor Hugo, no sentido de que, a pergunta que eu fiz, né? Antes de encarnar, eu tenho alguns conhecimentos, eu encarno, muita coisa desses conhecimentos eu não vou precisar para aquela encarnação. Então, isso eu não vou lembrar, não vou ter essa lembrança. Por isso que a gente passa pelo processo do esquecimento passado, né? É para a gente poder desenvolver outras habilidades, né? Aí, quando a gente retorna, então, aquele conhecimento que já era nosso e que ficou guardado, porque a gente não precisava para aquela encarnação, então, quando a gente desencarna, a gente retoma. Porque o corpo físico, gente, ele é uma prisão para nós. Porque como é que funcionam as coisas? Nós somos o espírito. Não é? Nós temos... Não temos. Nós somos espírito. Só que como estamos encarnados, nós temos que passar as informações para o perispírito que transmite para o corpo físico. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele trabalha quando nós pensamos. Só que o cérebro ele trabalha em função daquilo que é enviado pelo espírito. Porque não é o cérebro que pensa, quem pensa é o espírito. Só que o cérebro ele processa. E a ciência vai explicar como é que se dão essas relações, como é que é o funcionamento do cérebro.
como eu não sou médico, eu não vou me atrever a entrar nessa parte. Mas, assim, o que eu quero dizer? Que o nosso cérebro, ele tem uma função, né? É ele que manda o sinal lá para o pé, para a perna, não sei do que. Então, conforme algumas doenças que nós temos, por exemplo, eu tenho uma enfermidade que chama neuropatia. Então, eu fiquei 8 meses acamado, que minhas pernas não se moviam. Então, eu ia para a fisioterapia, fazia força, a minha camiseta ficava molhada de suor e minha perna não mexia. Então, eu mandava o sinal, né? É claro que é o espírito que envia o sinal. Então, aí, nesse caso, tem algum problema, né? Algo não está no local correto, e aí eu não conseguia ficar em pé. Eu fiquei andando em cadeira de roda. Tá. Bom, aí eu comecei a fazer um tratamento, tá? Fiz tratamento também espiritual, mas vamos esquecer a parte espiritual agora. O assunto não é esse. Então, eu fiz um tratamento, tomo um medicamento, que através desse tratamento, desse medicamento e fisioterapia, eu voltei a andar. Quer dizer, mas mandava informação para o cérebro, e o cérebro mandava o comando para o pé. É assim que funciona o nosso organismo. Então, aquilo que o estudante de medicina que está estudando essa parte, né, da cabeça, assim, eu não vou saber que área que é essa, mas eu vou falar da área que também estuda o cérebro, que é a parte que cuida da neuropatia, que é um problema nos pés e nas pernas, né, que é o neurologista. Então, lá no curso, na faculdade, aquele estudante que está estudando neurologia, ele vai aprender que é o cérebro que envia sinais, por exemplo, os pés. Então, para o pé mexer, o negócio está no cérebro. Tanto é que a gente tem que fazer um tratamento, às vezes, no cérebro, para poder voltar a funcionar os membros inferiores, por exemplo, dependendo da enfermidade que a pessoa tem. Então, isso que o médico estuda, não está errado, está correto. Só que quem envia o sinal é o espírito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem enfermo, né, que tem doença, eu não lembro agora qual que é o nome, mas é da parte emocional. É uma pessoa que tem que internar, tem hospital psiquiátrico, né? Antigamente falava de problema mental, né? Mas tem um nome certo hoje. Não se fala mais doença mental. Mas, enfim, pessoa que tem uma doença nesse sentido. Quer dizer, a pessoa tem, às vezes, 40 anos de idade, mas é como se fosse uma criança de 6 anos, 10 anos. O que acontece? Tem um problema no organismo dessa pessoa, tá? E que o espírito está lúcido, o espírito não é assim, o espírito sabe falar, ele sabe se locomover, só que ele não consegue porque ele tem um problema fisiológico. Né? Então, tudo aquilo que a gente aprende com a medicina está correto, não está errado. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que o nosso corpo é uma prisão para o espírito. Porque toda pessoa que tem doenças, por exemplo, doença mental, né? Aquela pessoa que, por exemplo, síndrome de Down, a pessoa que tem síndrome de Down, o espírito não tem síndrome de Down, o espírito não é Down. Esse espírito, ele pode ir no centro espírita, a gente pode evocar ele vai conversar, é lúcido. Agora, ele tem um problema no corpo físico, que não funciona direito, por isso que ele é daquela forma. Né? Então, aonde eu quero chegar, viu, Lucélio? Até para encerrar o raciocínio, de que, como o corpo é para nós uma prisão, tem alguns conhecimentos que nós temos que o nosso corpo não processa eles. Então, nós estamos aqui encarnados, mas tem coisas que nós sabemos que o nosso organismo não processou, porque não ia ser útil para essa encarnação. Diferente de casos, como a Isabela estava falando, de Mozart. Por exemplo, aos 6 anos de idade, ele estava compondo. Como que uma criança de 6 anos de idade está compondo? E um dos grandes gênios da música, Mozart, por exemplo. Não é verdade? Então, nesse caso específico, esse espírito veio na sua memória com esse conhecimento de uma outra encarnação. Por quê? Porque isso estava previsto no seu planejamento reencarnatório.
Mas todos nós já tivemos outras experiências e temos outros conhecimentos em várias áreas do saber. Nós já vivemos pelo menos uma encarnação, eu não tenho dúvidas, no continente europeu. Então, pelo menos o inglês, ou o francês, ou o alemão, né? Alguma outra língua, nós sabemos falar. Ah, mas eu tento estudar inglês, eu vou na escola, eu pago, estudo. Não entra na minha cabeça. É porque para essa encarnação não será necessário. Agora, mas tem gente que não ia usar nessa encarnação, mas foi na escola, estudou e aprendeu. Quer dizer, já sabia falar. Só que esse conhecimento não veio. E a pessoa foi estudar e aprendeu de novo. Né? Entenderam? Isa? É reconfortante, né? Hã? É muito reconfortante. Na verdade, se eu for pensar, quando eu desencarnar, eu vou ser eu mesma, mas eu vou ter um acervo de conhecimento muito maior que até então, e deve ser ótimo, né? Sim, sim. Né? E como também o Vitor falou, mesmo a gente nesse estágio de evolução, a gente pode perceber muitas coisas corretamente, né? Isso é muito reconfortante também. Não tenha E quanto dúvida. ao corpo, né? Não responder, é o meu caso, né? Eu sabia falar com o meu bebê e não sei mais, né? Então, realmente significa o quê? O corpo realmente é um instrumento do meu espírito, né? Muito limitado, por sinal, né? Maravilha, obrigada. Isa? Não, eu só queria fazer um comentário acerca do que você falou sobre transtornos mentais. Uma vez eu tive uma palestra com o diretor do Hospital André Luiz, no Hospital Espírita, né? Lá em Belo Horizonte, numa época que a gente foi fazer uma liga lá. E ele disse que, na maioria das vezes, as pessoas que encarnam com um transtorno mental, elas já estão sendo curadas. As pessoas olham mais com, tipo, ai, nossa, que dó. Mas aquilo, para elas, às vezes, já é um processo de cura que ela está passando também. Muito bem. Bom, acabou-se o que era doce. Nós não vamos ficar 2 minutos segurando ninguém, não, viu, gente? Foi muito bacana, tá vendo? Ó? Como que eu tenho que me policiar mais? Eu já ia responder a pergunta da Lucélia e o grupo não ia participar. Então eu tenho que puxar minha orelha aqui. Fantástico, gente. Olha, fantástico mesmo. Muito bom. Bom, enfim, esse aí, né? Ô, Ana Flávia, caminha para nós o encerramento? Gente, vamos na oração. Então, tá pedindo aí para as pessoas que estão enfermas, né? Internadas, e, sobretudo, para aquelas pessoas que estão esperando vaga. Tem gente aqui em Franca que está esperando vaga na UTI, e tem gente que está esperando vaga para ser internado, né? Então, não está tendo mais vaga nem para UTI e nem para quarto, nos hospitais de Franca. Imagino que isso não deve estar acontecendo só em Franca, não. Então, vamos estar orando, principalmente para essas pessoas que estão esperando um quarto, né? E também, claro, para quem está sendo tratado, e para as pessoas que estão em casa, e tem gente que estão mudando para casa, porque não tem quarto para elas, né? Nós até temos um amigo, acho que muitos de vocês conhecem, que se chama Felipe Salomão. Está com problema no pulmão, é um caso sério também, está em casa. Não tem vaga no hospital, né? Então, vamos orar para essas pessoas aí que estão precisando de um tratamento, ainda que fluídico, né, através das nossas orações e do fluido dos mentores espirituais. Elas possam ser tratadas nas suas necessidades, tá bom? Então vamos todos juntos nessa sintonia, né, de amor, que a gente possa estar vibrando. Então, eu vou pedir para a Isa, do seu Luiz,
Isa, você faz a prece final para a gente? Tá sem microfone. Aqui. Tá bom, faço sim. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, nós vamos agradecer a espiritualidade irmã, a espiritualidade amiga, por mais esta reunião que pudemos fazer, com muito proveito, com muito aproveitamento de todos esses ensinamentos que nos são dados, com certeza orientados pelos nossos irmãos maiores. E vamos nos entregar em coração, em união, a todos esses irmãos que estão com suas necessidades físicas, né, nos hospitais, ou esperando vagas, como o nosso irmão Adolfinho colocou. Vamos enviar a eles essa energia de amor, essa energia de luz, que cada um possa receber do laboratório divino o remédio necessário para o seu restabelecimento. Que o nosso Mestre amado Jesus coloque suas mãos em cada irmão, em cada lugar, diante das suas necessidades. E vamos nos colocar aqui em oração, que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Jesus.